Que alegria estar com vocês nessa tarde, já com iluminação de quase noite, com essa chuva. Mas eu creio que você não chegou aqui em vão. Deus tem um propósito na sua vida, e mais do que um propósito na sua vida, eu também creio que Deus tem um propósito em você estar aqui hoje, nesse horário, nesse dia. Você não veio apenas porque é o seu costume, eu tenho certeza que você não veio porque você apenas foi convidado. Você veio aqui porque Deus planejou a sua presença hoje aqui, porque Ele quer falar com você, Ele quer falar o seu coração. Se você se sentir à vontade e se sentir confortável, para uma ou duas pessoas que estiverem perto de você, fala assim, ó, Deus quer falar com você. Deus quer, isso eu tenho certeza. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus, nos últimos anos, tem falado muito ao meu coração a respeito do processo de Deus na nossa vida. E essa frase é uma frase um pouco estranha, ela parece um pouco incoerente ou um pouco óbvia ao mesmo tempo, parece redundante, mas de vez em quando alguém usa, só acaba quando termina, como uma forma de enfatizar de que ainda não acabou. E eu queria que você lembrasse dessa verdade também, como uma verdade de Deus que eu pretendo dividir com aquilo que Deus tem falado no meu coração nos últimos anos, a respeito de processo, de que essa verdade é real, só acaba quando termina. E talvez seja a mensagem de Deus para algumas pessoas em específico, que vieram aqui hoje, que estão passando em meio a um processo, daqueles processos. Ou talvez alguns que estão aqui hoje passaram por alguns processos, e que muitas vezes essas etapas da sua vida ficaram mal compreendidas. Talvez dores, machucados, situações ou fatos que para você não fizeram muito sentido. Eu creio que a verdade de Deus, de que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, de Romanos capítulo 8, versículo 28, é uma verdade que eu e você precisamos abraçar com convicção. Deus não joga dados, Deus não está brincando com sorte, Ele é o dono da nossa história e Ele tem um propósito para a sua vida, amém? Ele tem isso. E talvez hoje Deus te trouxe para reforçar essa verdade no seu coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia, eu quero ler alguns textos com você, que talvez te façam lembrar coisas que você já sabe com Deus, e Deus quer falar algumas coisas ao nosso coração a respeito disso. Quero que você abra a Bíblia em Romanos, por gentileza, capítulo 5, do versículo 3 ao 5, um texto conhecido, mas que a gente pretende esquecer, porque ele não é muito agradável, mas é a verdade de Deus para a nossa vida. São coisas que às vezes a gente tenta não ficar lembrando muito, mas é a verdade. Romanos capítulo 5, e se você não tem a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao 5, Paulo nos lembra o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz, fala comigo assim, produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tem um outro texto de Tiago, no capítulo 1, versículo 2 ao 4, que fala sobre a produção de algo que Deus está fazendo, assim como o texto de Romanos. Tiago diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz, fala comigo assim, produz, para você não esquecer, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Eu tenho a impressão que esse é um daqueles textos que traz tanta revelação a respeito de como a vida funciona e a caminhada com Deus funciona, que eu lamento que eu, às vezes na minha vida, esqueço dessas verdades,
e começo a lidar com a minha vida com uma perspectiva vitimista, de reclamação, de murmuração e de não compreender o porquê que eu estou passando o que eu estou passando, o porquê que eu estou vivendo o que eu estou vivendo. Olha, se você fizer uma análise básica e simples sobre a vida, você vai perceber 3 motivos da gente passar problema. A gente passa por problema porque nós causamos esses problemas, e a gente pode chutar um dado aí, não é certo, mas um dado que acredito que, 90% dos problemas que enfrentamos poderíamos ter evitado. Mas tem uma outra parte que é aqueles problemas que são causados pelos outros que nos atingem. Erros cometidos pelos outros que nos ferem, e gera sofrimento da mesma forma. E tem aquela parcela de dificuldades que são as catástrofes, que são os acidentes, as coisas não planejadas, não pensadas e que não poderiam ter sido evitadas. E a dor e o sofrimento faz parte da vida humana, Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que o sofrimento, ele não é algo por si só, uma dor não é uma dor por si só. Deus usa a provação, o sofrimento, a tribulação para um propósito muito maior. Esses 2 textos já poderiam ser suficientes para a gente entender que Deus está fazendo alguma coisa na nossa vida, e Ele usa um processo para isso. Ele tem um meio para um fim. Deus faz algo, Deus está fazendo algo porque Ele tem um alvo, Ele tem um objetivo, Ele tem um fim. Eu lembro da primeira vez dessa cena, eu não lembro quantos anos eu tinha. Eu lembro da primeira vez da minha mãe fazendo pão caseiro. Minha mãe já fez de tudo: pão caseiro, churros, pastel. Minha mãe já fez de tudo, e muitas vezes isso para comercializar. E teve uma época que ela vendia pão caseiro, isso quando a gente morava ainda na Argentina. E eu lembro eu lembro vagamente dessa cena, da primeira vez que eu vi a minha mãe fazendo pão caseiro. E dependendo do que eu contar, se você se familiarizar, já dá para saber um pouco sua idade. Porque minha mãe tinha aquele rolinho, aquele cilindro de mão parafusado numa mesa, daquelas mesas que eram grossas desse tamanho assim. E ela tinha aquele rolinho, e aí os homens, meu pai era chamado para fazer parte do processo, Vem aqui girar a manivela aqui. Ficava meu pai... E você lembra, alguém já viu assim, alguém fazendo pão caseiro assim? Alguém faz pão caseiro assim ainda? Só que o que mais me chocou foi porque eu comia pão e desfrutava do final sempre. Todo final de tarde minha mãe colocava alguns pães caseiros para esfriar, com pano de prato em cima, e eu lembro dessa cena, e eu não sei como é que a tua memória, a minha é muito visual, sinestésica, eu sinto o cheiro, e eu lembro do cheiro do pão, quando eu não lembro qual idade eu tinha, mas eu era muito novinho, e eu lembro do fim. Pão era algo que fazia parte da minha realidade, pão era algo que eu estava acostumado, mas eu lembro da primeira vez em que eu perguntei para minha mãe: mãe, o que você vai fazer? Porque eu vi ela mexendo um monte de coisa, indo na geladeira, e eu estava ocioso, e eu fiquei na cola. Sabe quando o filho fica na cola? E a mãe fica fazendo assim, para ver se ele... E eu grudado na perna dela: mãe, o que você vai fazer? Eu devia ter, 3, 4 anos, eu não lembro, mas eu lembro da cena, porque eu lembro do cheiro do pão, eu lembro da cena, eu lembro tudo. E minha mãe falou: eu vou fazer pão. Pão eu conhecia. Pão estava na minha memória. Pão eu tinha convicção. Mas eu vi ela indo na geladeira, e na geladeira ela pegou ovo. Aí ela foi embaixo da pia e pegou um pacote, e naquele pacote tinha um pó branco, que eu já tinha ouvido falar uma hora que era farinha. Depois disso ela foi em um outro pote e trouxe sal, mas também trouxe açúcar. E sal e açúcar era algo que para mim não fazia sentido. E eu comecei a ver ela posicionando, e é como se fosse hoje o meu cérebro travando, bugando e saindo fumaça. Cadê o pão? Porque eu não conseguia enxergar pão naquilo. Eu via farinha, eu via ovo, eu via água, eu via óleo, mas eu não via pão. Mas o negócio ficou mais estranho quando ela colocou aquilo dentro de uma bacia, começou a misturar. Eu lembro que ela misturou aquilo e chegou uma hora que ela botou a mão. Aquilo eu adorei, criança adora isso, Tipo massinha, tipo aqueles slimes aí que as crianças estão aí brincando um monte. E ela pegou naquilo, e ela amassava aquilo.
E aquilo ficou muito divertido, porque a massa saía entre os dedos, assim, e eu falei, aquilo foi um parque de diversões para mim. Ela começou a mexer naquilo. Chegou uma hora que ela ficou muito doida. Eu falei, deve estar brava, porque ela tirou aquela massa do pote, ela começou a bater na massa. Já viu isso? Começou a bater na massa. Eu falei, que culpa da massa? Eu falei, eu não quero ser pão nunca. Porque ela começou a bater tão forte, ela batia, ela amassava, ela fazia um negócio assim, e forte, chegava a suar. Olha, eu vi minha mãe pegando a massa e pau na mesa. E pau! Aquilo não fazia sentido para mim. Eu falei, cadê o pão? De repente ela traz um rolo. E ela começa a amassar aquilo e deslizar. E aquele processo deve ter demorado uns 30 minutos, eu não sei, não lembro, mas foi longo. Quando eu vi ela enrolando um negócio, aquela massa enrolando e botando em algumas formas, aí eu saquei, é pão que ela está fazendo. Porque eu estava familiarizado com um sonho, com um resultado final, mas eu não compreendi ainda o processo. E às vezes a gente vai caminhando na nossa vida com Deus, numa expectativa de algo que sim, Deus prometeu para mim e para você. A palavra dele, a sua palavra é uma palavra que nos promete vida e vida em abundância. É uma palavra que nos promete paz, é uma palavra que nos promete prosperidade. São centenas de promessas de Deus para a nossa vida, e talvez muitos se aproximam de Deus. Talvez você começou a frequentar uma igreja, talvez você começou a vir à igreja, talvez você se aproximou de Deus porque você acreditou e ouviu algumas promessas de Deus para a sua vida, e isso te abraçou, isso, você ficou amarrado a essa promessa, você se familiarizou com isso, falou, eu quero isso para a minha vida, eu quero esse Deus de pão caseiro. Só que a gente muitas vezes ignora que existe um processo. E eu creio que eu estou aqui hoje para dividir essa palavra com você, para te lembrar que Deus trabalha com processos. Há um fim que Deus tem para você, mas para isso existe um meio. Quantos estão entendendo? Digam eu. Deus tem um processo para a sua vida. Em Hebreus nós vemos uma passagem que é uma daquelas também que a gente chega a embrulhar o nosso estômago de ler. Não sei o teu, mas pelo menos o meu. Porque em Hebreus capítulo 11, versículo 36, a gente ouve o escritor falando sobre coisas muito doloridas, e ele comenta: outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes e vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Sabe o que Deus está falando? Há uma lista de pessoas que sofreram, que foram maltratadas, que foram apedrejadas, que foram mortas de diversas maneiras, como cerrado ao meio, e tudo isso fazia parte de um processo. Mas não, Rony, eu não consigo entender isso. E Paulo e o escritor aos Hebreus está dizendo: olha, há um fim dentro do que Deus está fazendo, há um projeto, há um alvo, há um objetivo dentro da sua caminhada com Deus. Mas você não pode ignorar que há uma caminhada para chegar a esse fim. E quando você começa a sua caminhada com Deus, você dá um start, um início, você entrega a sua vida a Ele, abre o seu coração, Jesus começa a ser o Senhor da sua vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo entra no seu coração, você é selado com o Espírito Santo da promessa, e a partir daí começa o processo da santificação na sua vida, de compreensão das verdades de Deus, de transformação de caráter, e Deus começa a agir na sua vida. Só que o que Ele usa para isso, muitas vezes a gente ignora, que é a própria vida. A vida é o instrumento de Deus para transformar quem nós somos em quem Ele quer que nós sejamos.
E Deus te trouxe hoje aqui para te lembrar de que Ele está trabalhando na sua vida. Só que a grande diferença de entender isso ou não é o processo que eu passo, mas é como eu me posiciono diante do processo que eu passo. A minha postura diante do processo de Deus na minha vida determina eu chegar até o fim, que é o que Ele planejou para mim. Quantos querem chegar ao fim? Quantos querem chegar e terminar essa carreira e falar, eu vivi o processo de Deus na minha vida? É isso. A minha postura diante do processo de Deus determina muito isso. Por isso que Deus quer nos ensinar. E você vai olhar para a Bíblia, para toda a história bíblica, você vai ver Deus agindo na vida de vários homens. Mas eu quero destacar aqui 2 processos que chamam muito a minha atenção. Primeiro, o processo de Jacó. Se você não conhece a história de Jacó, você pode ir em Gênesis, ler com mais calma. É a história de um irmão gêmeo, que desde o início do seu nascimento, o nascimento dele é um nascimento meio conturbado, onde ele já no nascimento tem uma luta com seu irmão, e eu vou resumir aqui, só para você entender esse contexto. E ele, logo ao seu nascimento, ele é marcado, ele é apelidado, ele é chamado, apelidado não, o nome dele é de suplantador, de malandro, é mais ou menos isso o nome dele, é malandro, esse aqui é malandrinho, já tentou pegar o irmão, já tentou passar na frente. E Jacó, ele cresce com uma criação um pouco diferente, o irmão dele é bem diferente, que é Esaú, seu irmão, e eles crescem, e no início da sua história, eles disputam a tão desejada bênção patriarcal, a tão desejada bênção. E Jacó engana o seu irmão com uma história mirabolante, e ele consegue enganar o seu irmão e o seu pai, e o seu pai abençoa Jacó, que é o filho mais novo, que é o segundo, ao invés de abençoar Esaú, que deveria ser o que teria que receber a bênção. E Jacó, ele enganando, roubando, agindo de má fé, ele se posiciona e ele toma uma posição dentro da sua família que não era a sua, mas de alguma forma Deus estava agindo naquilo também. Jacó começa a viver um dilema familiar terrível, e aqui a gente poderia falar um tempo enorme a respeito de problemas familiares nessa família, mas a história é que chega um determinado momento da vida de Jacó, de toda essa bagunça familiar, de toda essa luta, de todo esse desespero, de brigas, de desavenças, de rancor, de amargura, de coisas mal resolvidas, de irmão enganando irmão, de família ferida, de favoritismo e um monte de coisa. Chega um momento em que o pai de Jacó fala, olha, sai daqui, vai para um outro lugar, vai buscar uma esposa, vai viver a sua vida. E Jacó, ele é enviado para essa missão de começar uma nova vida. Mas algo no coração de Jacó já estava começando a surgir. Ele não queria ser quem ele era. Ele não queria ficar carregando esse fardo que taxaram, e que ele realmente cumpriu com atos, fazendo jus a essa marca de enganador, de mau caráter e tudo mais. E ele chega no capítulo 28, em um determinado momento da sua vida, que ele está no meio do caminho de uma viagem para buscar uma nova família, para buscar parentes, para buscar uma esposa, enfim. E ele pega no sono. Eu quero que você entenda o momento de Jacó. Ele está vivendo uma crise emocional terrível. Ele está vivendo problemas, ele está vivendo perseguição do irmão, ele está vivendo o rompimento da relação familiar, ele está indo construir algo novo do zero, ele está vivendo, e eu quero que você tente imaginar o desespero. Talvez alguns de vocês aqui já passaram por situações como essa, de ter que cortar relações, de ter que se mudar, de ter que deixar histórias mal resolvidas, e você está vivendo toda aquela batalha emocional. Jacó está vivendo exatamente isso, e ele pega no sono no meio da estrada, e nesse sono ele tem um encontro, através de uma visão, de um sonho, um encontro com Deus. A Bíblia diz que Jacó, dormindo, ele tem um sonho, e ele vê Deus, o próprio Deus fala com Jacó. E a Bíblia diz que é como se uma escada aparecesse que ligava a terra ao céu, e anjos descendo e subindo. Eu falei, olha, a primeira escada rolante da Bíblia, olha. E anjos descendo e subindo, e Deus fala com Jacó e declara uma bênção sobre ele. Fala, olha, na sua vida, você não imagina o que eu vou fazer. E começa a declarar um monte de bênçãos. Eu estenderei a sua descendência, você será abençoado. E naquele momento, Deus revela o sonho de Deus, o seu sonho, para Jacó.
Só que sabe o que é o mais legal nessa história, em Gênesis capítulo 28, aí no versículo 18, é que quando Jacó acorda, ele está dormindo, usando uma pedra como travesseiro. Eu estava lendo essa passagem e falei, Deus não pode ter deixado isso por acaso. Eu acho que existe uma alegoria que a gente pode entender de como funciona o processo de Deus. Jacó acaba de ter uma revelação dos sonhos de Deus para a sua vida. Olha, você gostaria de poder pegar no sono e acordar amanhã, e durante todo esse teu sono aí, de 8 horas, 7 horas, não sei qual, você sonhar e Deus te mostrar claramente, como se fosse uma TV na sua frente, tudo o que Ele tem planejado para a sua vida. Quantos gostariam disso aqui? E tudo que é de bom planejado para a sua vida. Deus revela tudo isso a Jacó. Eu imagino, sabe quando você sonha coisa boa? Esses dias a Mayara acordou do meu lado sorrindo. Eu falei, com o que você estava sonhando, né? E quando você sonha com algo bom, que você acorda sorrindo, com aquele sentimento daquilo que você estava vivendo. Eu imagino como é que Jacó acordou, tendo a clareza dos planos de Deus para a vida dele. Mas quando ele acorda, ele está na sua realidade. E a realidade dele é de fugitivo, de errante, de alguém que está procurando um futuro, de alguém que está dormindo numa pedra. Olha, dormir sem colchão é uma coisa, mas dormir encostado numa pedra é duro, literalmente. E Jacó está dormindo deitado numa pedra. A Bíblia diz que ele acorda, ele levanta, ele glorifica a Deus, ele declara que aquele lugar foi um lugar onde Deus se manifestou. Ele pega um azeite e ele unge aquela pedra. E a partir daquele momento ele estabelece um marco na vida dele, dizendo, Deus me revelou o meu futuro nesse lugar. Deus se apresentou a mim aqui, nessa realidade. O que eu quero que você entenda, que de uma maneira alegórica, Deus começa a nos mostrar como Ele funciona, e a gente vê essa confirmação no Novo Testamento. Muitas vezes Deus vai trazer à tona, ao seu coração, o futuro que Ele tem preparado para a sua vida, aquilo que Ele deseja ao seu coração, a restauração da sua família. Ele traz ao seu coração sonhos que Ele mesmo planta, de ministério, de vida com Deus, de realizações, talvez de algo que você vai construir, mas quando você acorda, você se depara com a dura e triste realidade. O que Jacó fez? Ungiu a pedra. Ele abençoou aquela realidade. E uma das primeiras coisas que a gente começa a aprender com Jacó é você aprender a abençoar a sua realidade, a ser grato por aquilo que Deus te deu agora e o que Ele está fazendo agora, porque o que Ele está fazendo agora tem um propósito para um fim lá na frente. Quantos estão entendendo? Digam eu. Amém? E Jacó fala, eu abençoo esse lugar. Só que a história de Jacó não acaba aí, ele segue em frente. E o objetivo dele era encontrar uma esposa. Ele segue em frente, ele chega na cidade, tem um poço na porta da cidade, e nesse poço ele encontra alguns pastores. E ele começa a conversar com o pessoal, e aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo bem? Estou viajando por aí, estou na verdade à procura de um homem aí chamado Labão. O pessoal, olha, sim, a gente conhece. Olha, inclusive, aqui está vindo a filha dele. E a Bíblia diz que aparece uma mulher espetacular na vida de Jacó, Raquel. Ela era linda, Miss Gênesis, tinha uma faixa, ela chega assim com os cabelos esvoaçantes, com o vestido, com a pomba do Espírito Santo guiando ela. Não, isso não tem. Mas havia como se fosse música, o tempo parou, Jacó não consegue sentir mais nada, não consegue mais ver nada. Sabe o que a Bíblia diz? Olha, mulheres, não cobrem isso dos seus maridos, mas a Bíblia diz que Jacó chorou. Ele grita e chora de paixão à primeira vista. Já imaginou? Olha as mulheres cutucando os maridos? Não, pai. Você nunca chorou por mim. Ele chorou de amor, de paixão por aquela princesa que aparece na vida dele. E ele estava procurando uma esposa. Ele falou, essa aí é filha do meu parente, e as famílias se casavam, os parentes se davam em casamento. Ele falou, meu Deus, é isso, eu estou vendo minha bênção chegar, né? Já começou. E ela vem pastoreando ovelhas, né? Olá. E Jacó, chorando, cadê seu pai? Ela falou, você vai casar comigo,
você é a mulher da minha vida, eu vou lá falar com ele agora. E ele é direcionado, ele vai até a casa de Labão, ele fala, eu amo essa mulher é a mulher da minha vida, eu nunca vi coisa mais preciosa, eu quero ela, quero casar, o que eu preciso fazer? Labão, nada bobo, fala, olha, eu preciso que a gente, um dote, alguma coisinha aí, um trabalhinho de nada. 7 anos. 7 anos de trabalho e a gente resolve essa história. Jacó nem pestanejou, tá bom, é agora. Jacó trabalha 7 anos por essa princesa, chega o dia do casamento. Não me pergunte para eu explicar isso, porque eu não consigo entender. Mas eu imagino várias coisas na minha mente. Mas a Bíblia diz ou alguns dizem, que aquilo que a Bíblia não diz com certeza, com clareza, a gente não pode afirmar com certeza. Mas eu imagino um monte de coisa. Porque o que acontece é o seguinte, Jacó está diante do casamento com a mulher de seus sonhos, depois de 7 anos de trabalho. Depois de todo um processo, falou, chegou o dia, é agora, vai ter avivamento hoje à noite. E aí ele está no altar, está o pastor, e a noiva, acredito que com as vestes da época, toda coberta, está vindo em direção às músicas, a música tocando, o violino e as flores, Jacó chorando, porque não para de chorar, e desesperado de amor, ela vai se aproximando, ele diz, meu Deus, é a mulher da minha vida, casa logo, pastor. E o pastor, tá bom, casa rápido. E eles vão para a festa, ele não quer nem saber de festa. Fala, que festa que? Deixa o povo festando e nós vamos. E ele tem a noite de núpcias com ela. Quando ele acorda de manhã, a Bíblia diz que Raquel tinha uma irmã. Em algumas versões Leia, outras Lia. E a Bíblia diz que, olha, eu tinha um amigo um dia que começou a namorar, que quando adolescente conta, criança ou jovem conta às vezes, um para o outro, estou gostando de uma menina, todos os amigos falam, e aí, ela é bonita, e aí o menino falou assim para a gente, ela é bem simpática, e aí a gente já entendeu tudo, porque a Bíblia diz que Raquel era bela e formosa, Lia tinha os olhos meigos, ou seja, dava para entender, por algum motivo, ela não era muito agradável. E eles casam, só que Jacó achando que estava casando com Raquel. Quando ele termina a noite de núpcias, acorda de manhã, ele vira para o lado, e ele tem um encontro com o inimigo. Parte 1 do filme, ele olha para ela, o choro acredito que foi maior. Ele entrou em desespero, ele pegou aquela mulher pelo braço, ele se dirigiu até o seu sogro e falou, que é isso aqui? Que mulher é essa que você me deu? Olha a coisa errada que você me fez fazer, agora eu dormi com ela e agora ela é minha esposa, o que eu faço? E aí Labão falou, olha, eu preciso te explicar, você é um menino imaturo, deixa eu te explicar como funcionam as coisas no reino de Deus. Quase assim Labão falou. Aqui as coisas não funcionam assim. Ninguém alcança a promessa sem antes passar pela realidade. Ele diz o seguinte, aqui não se casa com a mais nova sem antes tomar como casamento a mais velha. Labão estava sendo um instrumento de Deus para nos revelar uma alegoria extremamente importante. No reino de Deus não se alcança a promessa sem passar pelo processo. Só que Jacó achou que por aí o processo tinha acabado. Mas Deus ainda não tinha completado com Jacó. E ele diz o seguinte, tá bom, mas agora eu quero resolver esse negócio, eu quero a minha princesa, cadê a Raquel? Mais 7 anos. Tá bom, eu trabalho mais 7 anos. E ele trabalha mais 7 anos, a Bíblia diz que esses 14 anos passaram para Jacó como 14 dias. Só que chega mais uma etapa do processo na vida de Jacó. E a Bíblia diz que quando o Senhor viu que Lia era desprezada, deu filhos para ela. Raquel, porém, era estéril. Quando Deus viu que Jacó estava desprezando a sua realidade, porque ficava com um olho no seu propósito, Deus fechou a produtividade do sonho e abriu a produtividade da realidade. E ele estava dizendo para Jacó, enquanto você não estiver preparado para produzir na sua realidade, eu jamais vou te levar para o seu propósito.
Enquanto você não aprender a ser bênção, a abençoar, mas não só abençoar, a dar frutos na realidade em que eu te coloquei, você jamais estará pronto para eu te colocar nos sonhos que eu planejei para a sua vida. Porque a gente precisa aprender a dar frutos aonde Deus nos plantou, para ser levados aonde Ele quer que nós estejamos. Quantos estão entendendo o que Deus está falando no seu coração? E a gente vê isso no Novo Testamento o tempo todo. O processo de Deus na nossa vida é semelhante ao processo de Deus na vida de Jacó. Não quer dizer que Deus não tem plantado na sua vida, no seu coração, coisas, sonhos, projetos de Deus, dele mesmo para você, mas é necessário você entender a etapa do processo, as etapas do processo. Só que emendando a história de Jacó, o segundo processo que mais me chama a atenção na Bíblia é o de José. O processo de José talvez é um processo mais duro ainda, e se você não conhece a história de José, ela é a continuação da história de Jacó. Jacó ama mais Raquel do que Lia, mas ele tem filhos com as duas, depois no futuro Raquel tem filhos. E dos filhos que Jacó tem, são 12, ele tem um que ele prefere, que ele cuida com mais apreço, que é José, um dos filhos de Raquel. E ele tem vários outros filhos, que são 12 filhos, os 12 filhos são os que representam as tribos, as 12 tribos de Israel. E Jacó tem esses 12 filhos, ele já está velho, e agora começa a história de um outro homem, que é José, filho de Jacó. E talvez esse homem, José, é um dos homens que mais podem falar para você sobre processo. Quando você chegar na Bíblia, procura José e fala: cara, como é que você aguentou? Como é que você conseguiu passar por tudo aquilo? Você precisa como é que você conseguiu? Porque se tem alguém que passou por um processo, foi José na sua vida. José era o filho querido e amado de Jacó. Tanto é que Jacó se manifesta com ele, ou manifesta para toda a família essa preferência. Inclusive dá um presente para ele, um presente especial, uma túnica de cores, uma túnica especial. E José, ele é o favorito da casa, mas além de ser o favorito da casa, acontece algo. Deus começa a revelar ao coração de José algumas verdades futuras. Deus começa a revelar o plano dele para a vida de José, e ele dá alguns sonhos. Um dos sonhos, por exemplo, os feixes de trigo de todos os seus irmãos se curvam diante do feixe de trigo dele. E José, na sua imaturidade, vai e conta para os seus irmãos e fala: olha, eu sonhei hoje que o feixe de vocês se curvavam diante do meu, que legal, né? E os irmãos: que? No outro dia ele chega com outro sonho: ei, eu tive outro sonho, olha, 11 estrelas e o sol e a lua se curvavam perante mim. E todo mundo entendeu, o sol deve ser o pai, as estrelas somos nós irmãos, a lua deve ser a mãe. Você está dizendo que toda a família vai se render a você? É o que eu sonhei. Ele começa a ser perseguido, uma amargura, um ódio, uma inveja, um ciúme começa a tomar o coração dos irmãos. Ele começa a ser perseguido pela sua própria família. Quando a gente lê essa história, a gente às vezes ignora o nível de profundidade de ódio que está no coração desses homens. Eu quero que você tente imaginar a sua realidade agora, familiar, um nível de desavença, de ódio, de amargura, de brigas, como a que José estava vivendo, de ciúmes. Imagina como era a relação do dia a dia com esses irmãos. Porque chega um ponto em que eles estavam longe trabalhando, o pai Jacó manda José ir buscar, ver onde os irmãos estão, e ele encontra os irmãos na terra de Siquém, perto da terra de Siquém, e enquanto José está a caminho dos seus irmãos, os irmãos falam: vamos fazer o seguinte, já que a gente está longe de casa, vamos resolver essa história, vamos dar fim na vida de José, vamos acabar com a vida dele, a gente não aguenta mais essas historinhas de que ele se acha, de que ele é o cara, de que ele é o tal, de que ele é queridinho do papai, de que ele tem túnica de cores, de que ele tem talento, de que ele tem sonhos, de que ele tem planos, de que ele tem um monte de coisa. Vamos acabar com a vida dele? Imagina o nível de ódio dominando o coração desses homens. E tem toda uma história, um quer e outro fica resistente. O resumo da história é que os irmãos acabam indo por um outro caminho. Vamos fazer o seguinte, porque ele é jogado num poço. Vamos fazer o seguinte, está passando uma caravana, vamos vender José como escravo. Eles pegam, vendem José como escravo. Eu quero que você comece a tentar imaginar como que José estava recebendo isso no seu coração. A minha própria família está me vendendo. A minha própria família está me rejeitando. A minha própria família
está me perseguindo. Ele é vendido como escravos. Eu quero que você tente imaginar o que ele passou como escravos. Ele vai até uma nova terra, um outro lugar, um lugar desconhecido, a terra do Egito. Lá ele é vendido como escravo para trabalhar para um homem chamado Potifar. Mas a Bíblia diz que Deus era com José e Deus prospera. Porque assim como Jacó, José estava aplicando um princípio: abençoe a sua realidade, dê frutos na sua realidade. Deus não planejou a prisão ou a escravidão para José, mas José decidiu e se comprometeu em frutificar onde ele estivesse. E quando ele está vivendo essa realidade de administrador da casa de Potifar, ele chega a um nível alto, pelo nível de diligência, de cuidado, de bênção e de unção de Deus sobre a vida dele, porque aonde a mão de José tocava, lá prosperava, as coisas fluíam, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo estava com ele. E ele cresce, ele é admirado e ele chama a atenção da esposa de Potifar. Ô mulher do cão. Se tem uma mulher do cão na Bíblia, é essa mulher. Ela é uma enviada de Satanás, que ao mesmo tempo acaba contribuindo para o propósito, mas a situação é muito triste. Porque um menino que estava passando por tudo aquilo na família, que é vendido como escravo, agora está conseguindo engrenar na vida, agora está começando a crescer, surge essa mulher perseguindo e querendo ter relações com ele, e começa a procurar ele, e começa a encontrar oportunidades. Tenta imaginar, e José só fugindo, só se esquivando. À noite ele indo no banheiro, ou indo tomar uma água, aparece a mulher no corredor: Joseph, venha me encontrar. E ele sai daqui, mulher. E ele vai fugindo, ele vai encontrando um caminho, ele vai encontrando alternativas. Chega uma hora que ela se agarra nele, ele fala: sai daqui, e ele foge. Ela pega o manto dele e faz um escândalo, e fala: olha, esse homem aqui veio até a nossa terra para nos insultar, ele foi colocado como administrador, mas tentou me agarrar, e é acusado de abuso sexual. Agora, de irmão rejeitado, de escravo, agora, além disso, ele é abusador. Agora ele é um estuprador. Agora ele é lançado na prisão. Mas eu quero que você preste atenção no detalhe. Sabe qual prisão ele é lançado? Na prisão dos oficiais da guarda. José não é lançado em qualquer prisão. Como ele era um servo de um oficial, de alguém que trabalhava para o faraó, ele é lançado na prisão diferente, uma prisão apenas onde pessoas que tinham algum cargo oficial eram presas. E José é lançado por aquela prisão. E aí você diz: não bastasse ser rejeitado, caluniado, vendido como escravo, acusado de má fé, agora eu sou prisioneiro. A Bíblia diz que Deus começa a prosperar José, ele começa a crescer, ele começa a ser bênção naquela cadeia, ao ponto do carcereiro dar a chave para ele: dá uma cuidada aqui para nós, dá uma cuidada aqui da prisão para a gente. E ele cresce e prospera dentro da cadeia, porque aonde ele é colocado, ele dá frutos. Fala comigo assim: ele dá frutos. Independentemente, na realidade dele, ele dá frutos, e ele cresce e Deus começa a abençoar ele lá. Chega um momento em que duas pessoas são presas que trabalhavam para o faraó. Um padeiro, outro copeiro, os dois têm um sonho, José interpreta o sonho dos dois. Um morreria, outro seria liberto e voltaria a trabalhar para o faraó. E realmente acontece isso, passam-se os 3 dias, um é morto e outro volta a trabalhar para o faraó. José olha para aquele homem e fala: olha, não te esqueças de mim quando você chegar lá. Lembra que eu revelei esse sonho para você. A Bíblia diz que esse homem vai para o trabalho dele e nunca mais lembra de ir. Passam-se anos. O faraó tem um sonho e fica incomodado com uma interpretação. Eu quero que você tente imaginar como está o coração de José nesse momento. Talvez como o seu, dizendo: Deus, por que eu vivi tanta coisa assim na minha vida? Por que eu tive que passar por aquela tragédia? Por que aconteceu essa separação? Por que eu estou passando por essa morte na minha família? Por que essa enfermidade? Por que essa dor? Por que esse desemprego injusto? Eu quero que você tente imaginar José, anos depois de ter ajudado aquele homem que voltou para a casa do faraó, ele sozinho na prisão, matutando e pensando: Deus, o que é que o Senhor está fazendo na minha vida?
E nessas horas, a gente não consegue enxergar o processo. E não dá para saber o que passava no coração de José. Mas a Bíblia diz que o faraó se lembra dele. O copeiro se lembra dele. E diz: olha, tem um homem que interpretou o meu sonho, faraó, ele vai te ajudar. Chamaram José. E José ouve o sonho do faraó. E José recebe a revelação de Deus de qual é o sonho. E interpreta. Ele diz: olha, haverão as vacas magras representam 7 anos de fome, as vacas gordas representam 7 anos de prosperidade, e as magras comendo as gordas representam-se que 7 anos de destruição virão sobre a terra, que irão consumir tudo que foi feito nos 7 anos de prosperidade. Então, encontre um homem sábio, inteligente, que saiba interpretar sonhos, que seja hebreu, que possa cuidar de todo o Egito. E Faraó falou: quem que a gente poderia pensar? Vai você, José, por que você não se torna o meu governador? Ele falou: fechado. Nunca vi um processo seletivo tão rápido. E José, de irmão rejeitado, prisioneiro, caluniado, escravo, se torna governador do Egito. E imagino ele recebendo a posse, a coroa, todas aquelas honrarias, e lembrando dos sonhos que Deus tinha dado a ele ainda na casa do seu pai. Quem está acompanhando comigo essa história? O que é que Deus está fazendo você lembrar hoje? Eu quero te perguntar: com qual coração e disposição a sua caminhada com Deus começou? Quais eram os sonhos de Deus que você tinha e almejava, e planejava, e alimentava? Quais eram as transformações que você pedia para Deus? Deus, eu quero meu casamento assim, assim, assado. Deus, os meus filhos fazendo isso, fazendo aquilo. Deus, a minha família vivendo isso, vivendo aquilo. Deus, eu quero te servir no ministério. E Deus colocando coisas no seu coração, e talvez você por um tempo alimentou tudo isso, e talvez um tempo tenha se passado, e muitas coisas tenham acontecido no meio desse processo, e a gente vai se esquecendo de tudo aquilo que Deus nos falou um dia. Talvez a gente se esqueceu que os feixes se curvaram, talvez a gente se esqueceu que um dia as estrelas, e eu não estou falando de glória humana, eu estou falando de sonhos de Deus para a nossa vida, do propósito de Deus para a nossa vida. Talvez a gente vai se esquecendo do quanto um dia sonhávamos os sonhos de Deus, e Deus te trouxe aqui hoje só para te lembrar: não se esqueça dos meus sonhos por causa do processo. O processo é para te levar para o sonho, não para te fazer esquecer dele. Eu estou construindo algo na sua vida. Cada etapa desse processo é o ovo, é o fermento, é o sal, é a açúcar, porque eu estou fazendo um delicioso pão de você. E talvez vão ter que vir algumas pancadas junto disso. Quantos querem o processo de Deus na sua vida? Digam eu. Amém. E se tiver que apanhar? E se tiver que amassar? E se tiver que cutucar? Se tiver que furar? Se tiver que rasgar? E José passa pelo processo de Deus na sua vida, um processo de dor, mas um processo que levou à glória. A história não acaba. Sabe por que a história não acaba? A terra começa a passar fome, como José tinha interpretado. Os irmãos dele vão até o Egito procurar comida, e José tem um encontro com a sua família. Os irmãos não o reconhecem, e tem toda uma história de idas e vindas. Mas o que acontece é que no final da história, José está diante dos seus irmãos, diante da sua família, olhando para aqueles que o rejeitaram, olhando para aqueles que tinham sido instrumentos de Deus, e não há um pingo de rancor e de amargura no coração de José. Sabe o que ele fala? Ele fala isso aqui, ó. Ele diz no final, e eu já volto aqui: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus os tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José tem uma revelação de que para o fim de Deus existe um processo. E eu quero te levar a refletir sobre 5 verdades na vida de José. 5 coisas que a gente vê na vida de José a respeito do processo de Deus. E muito rápido, se você desejar anotar, eu quero compartilhar isso com você. Primeiro, não espere que as pessoas vejam aquilo que Deus mostrou somente para você.
E a gente tem uma mania de querer exigir que os outros validem as coisas que a gente tem no nosso coração. Já percebeu o quanto que a gente quer que as pessoas concordem com a gente? O quanto a gente é carente e necessitado das pessoas gostarem do que a gente gosta, desejarem o que a gente deseja e planejem como a gente planeja? E muitas vezes Deus vai colocar coisas no seu coração que Ele revelou somente para você. E se você compartilha, muitas vezes isso vai ser incompreendido pelas pessoas, mas a gente precisa ter a maturidade de entender de que as pessoas não precisam validar, concordar e entender tudo aquilo que Deus mostrou apenas para a gente. José teve que lidar com isso. Nem sempre aquilo que Deus revela no nosso coração será compreendido pelas pessoas que estão à nossa volta. Uma segunda verdade que a gente vê a respeito da vida de José é que tempos bons revelam os nossos talentos, mas tempos ruins revelam o nosso caráter. E talvez nos momentos onde as coisas estão indo tudo bem, onde a gente está vendo o fruto das coisas, onde as coisas estão prosperando, onde a minha família está uma bênção, onde eu estou feliz, a gente começa a ver o quanto você contribuiu para aquilo, né? Caramba, olha, o que Deus fez na minha vida está me ajudando a ser mais próspero, está me ajudando no meu trabalho, eu sou um marido melhor, por isso que meu casamento está uma bênção. E a gente vai se alegrando com as coisas que nós temos, com as virtudes que nós temos, talentos, habilidades, coisas que Deus vai nos dando. Quando as coisas vão bem, é fácil enxergar isso, mas existe um propósito para as coisas ruins. Os propósitos das coisas ruins é revelar quem realmente somos e aonde realmente estamos em Deus. E talvez o motivo de você estar passando pelo que você está passando hoje, ou de ter passado o que você passou há um tempo atrás, é somente para que Deus possa provar do seu coração quem você realmente é nele. Qual é a essência do seu caráter? Porque é mais fácil honrar a Deus quando as coisas vão bem. O difícil é honrar e louvar a Ele quando nada faz sentido, quando as situações são contrárias, e quando o problema e a adversidade dominam as minhas emoções e a minha mente. E a gente aprende com José isso, mas não só isso. José nos ensina que é necessário a gente aceitar a lei da expulsão. Sabe o que é a lei da expulsão? Muitas vezes Deus vai te tirar de alguns lugares porque Ele está usando aquela situação como ponte e não como fim. Quem já se viu perdendo um emprego, perdendo um relacionamento, perdendo uma pessoa, se mudando de uma cidade e você naquele momento não entendendo nada e no futuro Deus mostrou que aquilo fazia parte de um projeto? Levanta a mão aqui. E você não vê sentido naquilo. Deus, por que o Senhor me fez perder aquele emprego? Era tudo que eu sonhava. Por que essa pessoa está saindo da minha vida? Ela era tão boa, tão importante. Deus, por que o Senhor está me mudando? E Deus estava dizendo, aqui não é o fim, é apenas o meio. E muitas vezes Deus usa a lei da expulsão. Sabe o que é a lei da expulsão? Eu vou fazer ou vou provocar alguma coisa para que você possa ser movido para outro lugar. Porque se eu depender apenas da sua boa vontade de seguir adiante, talvez não aconteça. Talvez a tua boa vontade de se mover para o lugar onde Deus quer te levar não é suficiente. E Deus acaba utilizando a lei da expulsão. De você ter que se mover, se mexer, sair da sua zona de conforto por uma situação ruim, por uma situação difícil. Consegue enxergar que José jamais teria chegado ao palácio se não tivesse passado pela prisão dos oficiais? E jamais teria chegado à prisão dos oficiais se não tivesse trabalhado para um oficial? E jamais teria trabalhado para um oficial se não tivesse sido vendido pelos seus irmãos como escravo? E jamais teria sido vendido pelos seus irmãos como escravo se não tivesse sido odiado pelos seus próprios familiares? Aí você diz, Rony, isso aí é encontrar, é querer achar coisa. Eu quero que você entenda, a tua história não terminou, Deus está trabalhando na sua vida. Há um processo em tudo isso que você está passando. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz, a obra que Deus começou na sua vida, Ele é fiel para terminar. Deus vai concluir o que Ele está fazendo em você. E essa dor muitas vezes é apenas o salzinho, o açúcar, o fermento do pão que Ele está amassando. Deus está fazendo algo na sua vida, na minha vida. E aí a gente enxerga que na vida de José existe um quarto ponto que me chama a atenção.
Não despreze o poder dos relacionamentos. Jamais. Pessoas ferem, mas são pessoas que abençoam. Diga comigo, pessoas ferem, mas pessoas abençoam. Você jamais vai saber quem são as pessoas que cruzam no seu caminho, que vão te abençoar, vão te ferir. E não importa. Porque a terra que nos fere muitas vezes são um canal e instrumento de Deus para nos mover em direção à sua vontade. Até as pessoas que nos causaram dor muitas vezes nos movem em direção à vontade de Deus. Por isso que a gente nunca sabe o que vai colher das pessoas, mas a gente pode escolher o que plantar nelas. E por isso que eu quero te lembrar, assim como foram pessoas que levaram José para o cativeiro, que levaram José para a prisão, que acusaram ele de estuprador, que acusaram ele, que difamaram ele, que caluniaram ele, foram pessoas também que indicaram ele, que abençoaram ele e que levaram ele ao lugar onde Deus queria. São pessoas que vão te abençoar. E sabe por que Deus usa pessoas? Para trabalhar o nosso orgulho. Toda a bênção de Deus está plantada dentro de alguém. Toda a bênção de Deus na sua vida está dentro de alguém. Por isso que é tão importante a gente se conectar em grupos familiares, fazer parte de uma comunidade, uma igreja, servir ao Senhor, servir em ministérios, porque você não imagina o quanto as pessoas estão carregando a vontade de Deus para a sua vida. Toda vez que você olhar um irmão na igreja, dá uma olhada em tantas pessoas aí na igreja, dá uma olhada. Cada um desses está carregando uma bênção para você. Cada um desses está carregando o propósito de Deus para a sua vida. Cada um desses está carregando o favor de Deus para a sua vida. E eles contribuem para quem Deus quer que você se torne. Alguém acredita nisso aqui ou só eu? Amém? Pessoas ferem, mas pessoas abençoam. E Deus vai usar pessoas na sua vida como vai usar você para abençoar a vida de outras pessoas. Mas quinto, só acaba quando termina. Por isso que eu quero que você entenda. Somente o fim da história nos permite compreender o começo. Somente o fim da história de José nos permite compreender o começo. Eu tenho a convicção de que Deus tem feito alguns processos na vida de algumas pessoas aqui. Mas um dos processos mais recentes que eu presenciei foi o processo de uma pessoa que eu tenho a liberdade de testemunhar, porque ela já me deu essa liberdade. Impactou muito meu coração. Eu já fiz de tudo nessa vida, eu já trabalhei de muita coisa. Mas a grande maioria trabalhando na área de vendas. E eu já passei por muitas dificuldades, muitas vitórias também, muitas bênçãos, muita alegria. Mas eu já fiz cada coisa que eu fiquei pensando, Deus, aonde é que o Senhor me levou? Pelo amor de Deus. Não faz sentido nenhum eu ter feito aquilo. Coisas amargas, coisas difíceis, coisas duras. Gente, eu fui vendedor. Tem vendedor aqui? Se tem uma coisa que vendedor enfrenta, são alguns amargos no dia a dia. Assim como várias outras pessoas, vários outros trabalhos. Mas eu lembro que um dos momentos mais difíceis da nossa família foi quando meu pai ficou enfermo. Ele descobriu, tendo picos altíssimos a diabetes toda desregulada. Ele passou por uma crise muito forte. E a nossa família dependia de uma atividade principal, que era a venda de salgados, que minha mãe fabricava e meu pai entregava. Meu irmão já era casado. Paulinho é meu irmão, para quem não sabe. Paulinho já era casado, não morava mais em casa. E meu pai fazia esse trabalho. E meu pai ficou doente repentinamente. A minha irmã já também tinha casado. E eu estava em casa, sozinho com os meus pais. E foi um momento muito difícil. Mas eu precisei começar a suprir o trabalho que ele fazia para não perder os clientes. Então eu comecei a pegar aqueles salgados e levar em cada cliente. E começar a trabalhar com aquilo. A situação começou a ficar difícil e eu precisei começar a ser mais criativo. Eu falei, mãe, eu percebi que o pessoal gosta muito da sua comida. E se a gente fazer marmita? Aí ela começou a fazer umas marmitas e eu comecei a entregar. O problema de vender marmita é que todo mundo quer almoçar no mesmo horário. Aí você tem que entregar no mesmo horário. Esse é o problema. E deu errado. E
deu errado quando eu cheguei num cliente de marmita às 11 horas e o almoço dele era meio-dia, e no outro eu cheguei 1 hora e o almoço dele era meio-dia. E fala, nunca mais volta aqui. Eu falei, Deus. E a minha vida foi andando, e várias coisas foram acontecendo. Entro na faculdade, preciso trancar a faculdade por uma dor também, por uma dificuldade. Há vários problemas e Deus vai fazendo algumas coisas na minha vida, e de repente eu tenho uma oportunidade de uma entrevista de emprego numa empresa muito legal aqui de Cascavel, muito boa. E eu estou no processo seletivo, já na 6ª fase do processo seletivo. 3 meses de processo seletivo, eu já não aguentava mais ir naquele lugar. E quando eu descubro, na verdade, só eu estava naquele processo, eu não sabia, era a última conversa. Eu achava que eu ia ter que voltar mais uma vez, mas naquela última conversa, a entrevistadora e o gestor da área olha para mim e fala, você pode voltar na segunda-feira já com a sua documentação? A minha alegria tomou conta do meu coração, eu falei, era tudo que eu precisava. E ela olha, sabe por que você está sendo contratado? Porque você vendeu marmita. Ela falou assim, porque você vendeu marmita. Porque você abriu clientes, negociou, entregou, forneceu, precisou cuidar de todo o processo. E a gente precisa de alguém assim, que tenha passado por isso. É uma alegria, eu trabalho algum tempo nessa empresa, quase 4 anos nessa empresa, eu contrato uma pessoa. E essa pessoa era muito estranho ter contratado ela, ou ela estar no processo seletivo, porque ela trabalhava numa grande empresa e estava indo para um cargo muito baixo, menor do que o que ela tinha. E eu disse, olha, mas eu preciso saber, por que você está querendo vir trabalhar aqui? Ela falou, é porque eu estou com algumas dificuldades, eu trabalho junto com o meu marido, e eu preciso de um outro lugar. E ela foi um pouco mais sutil, mais suave, mais rasa na sua resposta, mas eu consegui entender. Eu falei, então ótimo, venha trabalhar com a gente. Depois de 2 meses, mais ou menos 2, 3 meses que ela trabalhava comigo, eu entro na sala dela, ela está chorando. Eu encontro ela chorando. Eu vou falar com ela, falo, olha, o que é que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? Ela ficou preocupada, era muito recente no trabalho, achou que ia ter problema para ela. Eu falei, não aconteceu nada. Eu falei, olha, fala se você precisar de alguma coisa, a gente está aqui para ajudar no que for possível. Eu fui para minha sala, no final da tarde ela chega e não aguenta, senta na minha mesa, olha para mim, Rona, me desculpa, mas eu não estou aguentando mais, e eu senti que eu preciso falar com você. O meu casamento acabou, meu casamento já era. A gente vive uma farsa há uns 2, 3 anos, mas já era, não existe mais casamento, e eu estou desesperada, porque eu não quero isso, mas meu marido não quer, já deu, e a gente não sabe mais o que fazer. Aí eu falo para ela, olha, você sabe que eu sou pastor, você sabe que, mas aqui eu tenho uma relação diferente com você, e eu queria muito te ajudar, mas eu não posso. Eu falei algumas coisas com ela, orei rapidamente com ela, eu falei, você estaria disposta a ser ajudada por alguém? Eu falei, eu sim, mas meu marido dificilmente. Eu falei, vamos orar aqui. Você acredita que Deus pode tocar o coração do seu marido? Ela falou, eu duvido, Rona, meu casamento já era. Nós vamos orar aqui, você vai chegar para o seu marido e vai propor para ele para conversar com alguém, como uma última alternativa. E ela aceitou, nós oramos, foi para casa. Eu peguei e liguei para o pastor, falei, pastor, me ajuda. Eu estou com uma situação, com um casal, eles não são da igreja, mas eu sinto de Deus que a gente precisa ajudar eles. Se o senhor puder me ajudar, eu não posso ajudar eles porque eu tenho uma relação profissional com ela. E ele falou, Rona, mas... E aí, vamos lá. E ela chegou em casa, falou com o marido topou. A última conversa que ele teria. Eles sentam na mesa do pastor e eles passam algumas semanas de aconselhamento. 3 meses depois dessa situação, esse homem está aqui se batizando. Eu estou tocando baixo naquele canto lá, chorando. E naquela mesma semana, uma notícia me lembrou de um dos motivos que ela tinha comentado, um dos problemas, uma das dores, que eles não podiam ter filhos. E ele se batizando, ela grávida, 3, 4 meses depois de todo aquele caos.
Eu estou tocando baixo, muito emocionado pelo que Deus fez na vida desse casal, que estão aí na igreja. Mas eu desço, terminando o culto, a Claudinha me encontra aqui no corredor, e ela falou: Rona, e eu nem sei se a Claudinha lembra da profundidade do que ela me disse, mas às vezes eu acho que você foi para o Unimed só por causa dessa moça. E eu não estou dizendo que é isso, mas a gente não sabe o que Deus vai fazer. A gente não tem noção do que Deus está fazendo na nossa vida, porque só acaba quando termina. Talvez você está passando pelo pior processo da sua vida, e Deus está dizendo: só acaba quando termina. Talvez você passou pelo pior processo da sua vida, mas Ele quer te lembrar a palavra que jamais deve esquecer, o nosso coração deve esquecer. Eu é que sei, eu que conheço os planos que eu tenho para vós, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e de não lhes causar dano, plano de dar-lhes uma esperança e um futuro. Deus tem um futuro para a sua vida, e você está passando pelo processo. Eu quero te convidar a ficar de pé, chamar a banda, e que você cante essa verdade de Deus. Tá. Nós não vamos conseguir cantar, nós vamos orar, e eu quero orar pela sua vida. Se você puder fechar os seus olhos e perguntar ao Senhor: Senhor, o que é que está acontecendo comigo? O que é que o Senhor está fazendo na minha vida? Que parte do processo eu estou? O que é que o Senhor está construindo? Fale com Ele. Eu creio que Deus te trouxe aqui hoje para fortalecer seu coração e te levar a confiar no processo, porque Ele tem um fim para você. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que estão passando por um processo, por aqueles que estão no meio de uma etapa de dor, ou talvez que passaram e não compreendiam. Pai, eu te peço em nome de Jesus, não permita que a fé seja desfalecida, Pai. Não permita, Senhor, que os corações se desanimem. Não permita, Senhor, que os olhos saiam de Ti e fiquem voltados para as circunstâncias, que eles possam olhar para o propósito, que é o que Efésios capítulo 4, versículo 14 diz: o propósito é que cresçamos, que não sejamos como crianças. Há um processo de crescimento, de chegarmos à maturidade de Cristo, e que o Senhor vai usar as circunstâncias para isso. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida de cada um aqui, abençoa cada processo, cada etapa, cada passo que cada um dos seus filhos está dando, e leva-os a ter uma paz, uma compreensão de que o que o Senhor tem preparado para cada um de nós, a sua vontade é muito maior do que as circunstâncias difíceis, e de que o Senhor vai gerar vitória em nossos corações. Nós te agradecemos pelo seu processo, nós te louvamos pelo seu processo, em nome de Jesus, amém e amém. Encoraje alguém perto de você, seja fiel ao Senhor, persevere, Ele está contigo.